Aconteceu. Tô acreditando, não pode ser. Eles mataram a mocidade pra ficar vendo a CPI do Covid. Era só que... Começando mais um Spiritcast, este programa que leva todos ao choro, ao pranto e ao ranger de dentes, aquele programa maravilhoso que você tava esperando. Eu sei que você tava esperando, eu perguntei pra sua mãe, ela me disse que você tava esperando sim, todo dia 13, todo dia 30, pra você não se perder, aquele programa que nunca atrasa, que tá sempre no horário, aquele programa sedoso, com aquelas vozes dos jovens mais bonitos, aqueles jovens mais passados do estado de São Paulo que esperam a Pfizer e não deixam ela esperando com vocês. Essa menina maravilhosa que se mudou de casa, agora tem uma internet decente, nunca mais vai faltar em live, nunca mais vai faltar em live, Isabela Tanassovic. Nossa, é a primeira vez na história deste programa que o Henrico me apresenta falando meu nome corretamente. Isso é muito mentira. Isso é muito mentira. A língua dele coçou pra falar Panasonic que eu vi. Pra quem não sabe, o meu nome é Isabela Tanassovic. Cid, essa parte você corta. Quem tá aqui presente viu que ele pensou, ele ia falar Panasonic, aí ele falou, hoje não, né? A internet dela tá boa. Sorte que esse programa a gente cortou o palavrão de novo, senão eu ia mandar você pra aquele lugar. Caraca, já começou assim. Não adianta você me mandar pra lugar nenhum não, Isa, porque eu estou aqui sempre recluso, na minha casa, em Campinas, esse lugar maravilhoso. Essa terra maravilhosa que eu não conheço, porque desde que me mudei pra cá estou... Campineiro. Tem bastante campineiro aqui, você sabe. É triste, cara. E hoje nós temos aqui juntos conosco essa presença desses dois jovens, a reincidente aqui do Spiritcast, diretamente da cidade de Franca, essa menina que vai correndo a todos os lugares, volta agora, fez 12K hoje, né? Hoje Carol? foram 12, foi super fácil, super leve. Isso eu sei o que você está pensando, ouvinte do Spiritcast, eu também quero mandar ela longe, mas vem pra cá, Carol Jesuíno! Oi, gente, tô aqui de novo, graças a Deus. Chama mais que a gente vem. Agora que eu mudei de casa, né? Eu tenho certeza que esses 12 quilômetros aí que a Carol correu, daria pra ela chegar da casa dela até a minha. Talvez faltaria uns quilômetros aí ainda, porque eu tô quase em outra cidade já. Ai, eu acho que não chega, não. É longe. E agora não reincidente, porque na verdade, ó, pra conhecimento de todos vocês, a Carol, ela tem um contrato com a gente que ela só grava com o Felipe. É verdade. Já que ela gravou com o Felipe Oliveira da outra vez, agora... Como é que é teu sobrenome? Meu nome é velho? curtinho, pô. Felipe Henrique Meneghete de Oliveira Marques. Peraí, detalhe, você tem Oliveira também? Tenho. Eu só gravo aham. com o Felipe Oliveira agora. Caraca! A Carol só grava com o Felipe Oliveira. Que é isso? É isso! Mas então, pra cumprir essa exigência do regulamento da Carol, vem pra cá mais um Felipe Oliveira. E aí, uma honra estar aqui. Acho que esse podcast só tem fera. Felipe, você é de Araraquara, né, cara? Estou em Araraquara, né? Sou de Monte Alto, que é uma cidade pequenininha. Não, mas Monte Alto você inventou agora. Não, pô, eu sou de Monte Alto. É aqui perto, pô. 80 km daqui. Dá pra ir até correndo, Carol. Ela vai até correndo. Não, e a gente trouxe aqui os meninos hoje pra gente discutir. É um tema que o pessoal até pediu lá naquela caixa que a gente colocou nos stories lá no início do semestre, que é essa coisa de será que espiritismo é religião? Será que espiritismo é ciência? Será que espiritismo é filosofia? Deixa eu começar a fazer uma pergunta pra vocês. Quando o pessoal pergunta se vocês têm religião, vocês falam que vocês são espírita? Eu tenho uma questão pra mim com essa resposta. Eu sim, cara. Participei de alguns cursos e tal, enquanto eu entrei na doutrina, enfim. E aí eu sempre ouvia dizer assim, você tem que ter coragem pra você falar que você é espírita. Você tem que ter coragem, porque espírita não é só falar. Você tem que fazer, você tem que ser aquilo. Aí eu tinha receio, de verdade. Eu falava, a pessoa perguntava assim, religião, o que você é? Eu ficava quieto, deixava a pessoa responder, se ela não me perguntava de volta, eu saía, tchau. Mas depois de um tempo eu entendi, a minha compreensão, que sim, eu sou espírita e eu tenho que sim, eu acho que me orgulhar disso, porque me apoiou em diversos momentos da minha vida, então não tem como eu falar que não sou espírita. Do jeito que o Felipe falou, né? A pessoa falar que tem que ter coragem é mais fácil falar que é um bandido, que matou alguém do que falar que é espírita. É aquele negócio dos pais, sabe? Prefiro um filho bandido do que espírita. Misericórdia. Nossa, mas olha que tem gente que tá preferindo.
Mas eu também respondo que eu sou espírita. Não tem nenhuma questão em relação a isso. Eu acho até que eu já falei isso aqui em algum programa. Durante muito tempo na minha vida, eu não falava que eu era espírita, não. Eu tinha realmente real receio. Sim. Porque na época eu convivia com muitos católicos evangélicos que eu sabia que julgavam o espiritismo. E na época eu até trabalhava pra uma empresa que os donos da empresa eram evangélicos, e eu me recordo que uma vez eles não, foi só uma pessoa, perguntou pra mim assim: você acha que Deus tá aí nesse negócio que você vai? Então, tipo, eu sempre tive muito receio. Eu realmente tive que trabalhar bastante isso dentro de mim pra começar a falar que eu era espírita, mas é a minha resposta padrão mesmo. Agora, a hora que a pessoa pergunta se eu tenho uma religião, eu falo espírita mesmo. Uma vez, por exemplo, minha família sempre foi muito católica, né? Minha avó me levou sempre pra catequese. No meio da missa tinha um grupo de jovens lá que eu ficava chorando, eu queria voltar pro negócio. Eu já fui fazer leitura pro padre, minha avó queria que eu fosse coroinha. Teve uma vez, tava eu, minha mãe e minha irmã entrando num centro que eu participava lá em Montiel. E aí, a minha avó, ela sempre, como eu falei, né? Ela sempre foi muito católica e tal, e ela fazia parte de alguns encontros religiosos. E aí, uma amiga dela, da igreja e tal, chegou assim, minha mãe e minha irmã estavam entrando no centro. Ela falou assim: o que você vai fazer aí dentro? Não faz isso com você, não. Esse negócio do demônio. Eu não vejo na porta de nenhuma igreja. Fala, sai daí que eles estão tentando fazer isso com vocês. E aí, a pessoa tem a audácia de vir e falar: pô, uma parada que faz bem pras pessoas, você vai falar que aquilo lá faz mal, que é do demônio, sai fora, pô. Olha, eu vou discordar um pouco de você, Felipe, porque falar que o espiritismo equilibra as pessoas é mentira, porque eu sou muito mais desequilibrada agora do que quando eu era católica, mas muito Eu mais. levo tanto tapa na cara do espiritismo. Espiritismo dos espíritas. Não, tapa na cara é o que mais tem aqui. Eu vejo sim o espiritismo como uma religião. Eu falo que é minha religião. Eu acho que a gente pode sim acreditar em Deus, mas a religião é aquilo que te dá a oportunidade de estudar sobre aquilo também. Já frequentei outras religiões, já fiz catequese, já fiz primeira comunhão também, já fui em outras reuniões, assim. Agora, assim, a gente vai num lugar pra gente se sentir bem, né? E eu me sinto, assim, no centro espírita, me senti acolhida, realmente. Cara, mas sabe por que eu tenho uma reticência com esse negócio de religião? Eu nunca tive problema pra falar que eu sou espírita, até porque, tipo, eu sou espírita uma cacetada Acho que desde quando você nasceu? Não, desde os 6 anos. Eu sou de desculpa. berço espírita. É a sexta vez que eu tô falando isso. O brabo é que quando a gente fala em religião, carrega uma semântica muito grande. Quando alguém te pergunta, você tem religião? E você diz sim. Eu acho que automaticamente na cabeça da maioria das pessoas, pelo menos da minha área, da computação, o pessoal é muito assim, você automaticamente vira o crente da Universal. E nada contra a Universal, nem contra a crente de nenhuma religião, mas carrega um preconceito muito grande. Então eu lembro que eu sempre falava, não, eu sou espírita. E aí quando eu cheguei ali nos 18, 19 anos, aí a pessoa perguntava, você tem religião? Eu dizia, tem que ver isso aí, né? O que é religião? Defina. E até hoje, assim, ó, o pessoal sempre fala assim, ó, tem que dar o verdadeiro testemunho, você tem que falar que é espírita. Quando as pessoas te perguntarem, você fala que é espírita. Quando as pessoas falarem de aborto, você tem que dar um soco na pessoa e dizer assim, não, eu sou espírita. E hoje eu faço o contrário, eu tento continuar a conversa pelo maior tempo que eu consigo. Por exemplo, às vezes o pessoal tá falando de pena de morte, tá falando de alguma coisa que envolva coisas que vão entrar em choque com a moral espírita. Eu tento ir o máximo possível da conversa sem falar que eu sou espírita, pra ver se as pessoas estão concordando comigo, porque eu sei que a hora que eu falar que eu sou religioso, acabou, saca? Vira um fantoche, assim, um boneco. Aí você diz assim, eu acho que é errado matar pessoas na rua com uma arma. A pessoa diz, mas é que você é crente, você acredita nessas coisas aí de Jesus e tal. Aí eu fico, Mas isso que você falou foi muito legal, tipo, quando, lógico, eu trabalhava numa empresa também na cidade onde eu morava, lá no Teatro. E aí, cara, uma vez tinha um cara que ele era evangélico. E uma coisa a gente não pode discordar. Evangélico sabe da Bíblia, decora e salteado. É uma ferramenta que eles conhecem muito. E aí, a gente começou a trocar uma ideia, cara, sobre religião. E na época, eu tava fazendo a leitura da Bíblia mesmo, que eu tinha curiosidade de algumas coisas e tal. E eu tava lendo bastante. E aí a gente começou a entrar num papo, o que as religiões acreditam, né? E eu fiquei quieto nesse momento. Eu nem dei a intenção que eu era espírita, no que eu acreditava. Eu só fui, na verdade, na conversa com ele ali, foi fluindo. E aí ele começou a soltar assim, tipo, não, porque tem um amigo meu que ele é doido, cara. Ele acredita em negócio de OVNI, ele acredita em ET, ele acredita nessas paradas. Também ele é espírita.
espírita, né? Então, assim, eu entendo, mas ele é meu amigo, eu gosto dele, é gente boa e tal. E eu continuei a conversa. Porque ele disse que gosta, né? Ele podia ter dito coisa muito pior. Exato. Aí eu entrei nessa conversa sobre, mas o que as religiões realmente conversam, né? Falei, por exemplo, evangélica, ela acredita muito em Apocalipse, né? Não tem alguma coisa, uma parada assim que é referenciada? Ele falou sim. Eu falei assim, ser bem sincero, eu fui católico e eu de verdade, eu não consegui criar esse conceito do que o catolicismo realmente... Ele fala sobre a Bíblia, a história, a passagem de Jesus, só que é um pouco diferente, né? Aí eu falei, por exemplo, o espírita fala em reencarnação. Ele ficou branco na hora, mas branco. Você é espírita? Eu falei, isso. Ele falou, cara, mas como? A gente tava falando aqui de Bíblia e tal, de não sei o quê. Eu falei, cara, o espiritismo também estuda Jesus. O espiritismo ouve e segue a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus. A única coisa que nós acreditamos em reencarnação, o estudo da reencarnação. Só que se você mesclar o que todas as religiões estudam, é parte de um todo. Será que todas têm algo errado? Ou será que todas estão certas, falando em pontos diferentes? Eu acho que o grande problema das pessoas é não ouvir o outro. É sempre querer impor alguma ideia na cabeça do outro, sabe? E quando você acha uma pessoa que realmente sabe conversar sobre aquilo ali, por exemplo, o espiritismo fala sobre isso, e a pessoa fala sobre a religião dela também, tem uma troca gostosa ali. Não aquela coisa querendo atacar a religião do outro, né? Esse tipo de diálogo, ele é muito rico também. E realmente, quando você para pra pensar, pra observar, é falando de um todo mesmo, de formas diferentes. Exato. As diferentes religiões, elas têm uma finalidade, que é unir numa crença, numa fé comum, alguma coisa que seja. Mas, de fato, essa fragmentação das religiões, cada um tá querendo falar por si em nome de Deus. E, tipo, não se conversam, sabe? Tipo, que você segue aí na sua, é na sua. O que eu sigo na minha é completamente diferente, porque, não sei o que, tem as opiniões ali umas das outras que acabam atacando-se. Mas, na verdade, pô, é pra unir. E se você for ver bem, qual que é a verdade? O que é verdade? De quem é a verdade? Bom, daqui a gente não sai, né? Agora rolou tudo. Eu gosto muito desse pensamento que o Felipe trouxe, de todo mundo falar a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? Eu sempre falo sobre isso, porque pra mim ficou muito claro. Eu tenho muitos amigos de outras religiões, inclusive muitos amigos ateus, muitos mesmo, e pra mim, tipo, mesmo pra quem é ateu, só pelo fato da pessoa ter uma noção de moral que condiz com o que a gente prega dentro da doutrina, e aí eu fico avaliando aquilo que as outras religiões fazem, que é justamente essa fraternidade, essa união das pessoas, das ideias e tudo mais. A essência da ideia é sempre a mesma. O que vai mudar é só a forma como você fala. Não importa que nome você dá pra Deus, mas o importante é justamente a essência daquilo que você tá falando. E todas as religiões falam sobre a mesma essência, eu acho. Sei lá. Tem muita religião, né? Então, não sei, não conheço todas, mas assim, as que eu conheço falam sobre as mesmas coisas. Talvez a gente tivesse até que estar um pouco mais distante dessa ideia, digamos assim, católica, protestante, assim. Então a gente ainda tem dentro das casas espíritas muito branco, a gente tem muita luz, a gente tem muita energia que sai de lugar nenhum e vai pra lugar nenhum. A gente tem muito dessas coisas meio mística. É complicado, né? Porque o espiritismo ele não se encaixa nem como uma religião em si, mas ao mesmo tempo a gente também não pode dizer que não é uma religião hoje em dia. Tem ali uns processos, uns procedimentos que na prática não tem como a gente fugir e dizer assim, ó, a casa espírita não é um templo pra gente. A gente pode até dizer isso, mas assim, vamos ser sinceros, né? A gente meio que trata assim. E eu não sei como sair disso, tipo... Não sei nem se precisa sair disso. Uma vez eu fui num café, era chamado de Frank Labs. Então eu vou às vezes num cafezinho, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, né? E aí eu fui num café que ele vendia itens religiosos. E eu já frequentava o espiritismo, trabalhava na casa e tal. Só que eu gostava e nunca tive preconceito com isso, tipo de... eu não vou em lugar católico, não vou em lugar disso aqui. Eu vou em todo lugar, pô. Eu vou onde tem gente. E aí lá é cheio de quadro, de livro, católico, não sei o que e tal. Eu falei assim, é legal pra vocês aqui a venda de itens religiosos nesse ambiente de café. A moça, a dona do lugar, falou assim, é o seguinte, o nosso interesse não é vender itens, é que seja um café. A gente proporcionar um momento bom, alimentos, enfim, um cafezinho. Só que a pessoa vem aqui tomar um café, ela tá de repente tomando seu café, olhando, aí ela pega e olha pro quadro de Maria, por exemplo. Aquilo vai restartar uma ideia, uma imagem, uma fé nela, que ela
ela talvez consiga se conectar novamente com isso. Então, eu acho que o que tem muito a ver quando a gente fala assim, é religião, é muito relacionado à fé, à crença. E sim, pô, o espiritismo ele nos traz isso. Fé raciocinada. Só que não é só isso. Pra mim é muito mais filosófico do que algo em que acreditar. Falar assim, não, meu Deus, por favor, eu preciso disso. Acreditar, não, as coisas boas. Pô, é a religião no sentido de te dar uma possibilidade de fé raciocinada. Olhar pra aquilo e falar, isso tem lógica. Isso tem lógica pra mim. Mas ainda é fé, saca? Porque é isso que eu fico na cabeça, assim, tipo... Quando a gente fala em fé raciocinada, até tem um amigo meu que volta bem, ele me pergunta isso. A gente diz sempre que o espiritismo é fé raciocinada, e a gente sempre vem com aquele argumento de espírita, né? Quer dizer assim, não, é fé raciocinada porque a gente sabe porque tem fé. Mas o evangélico também sabe por que ele tem fé. Sim. O bandista sabe por que ele tem fé, o cara do candomblé sabe por que ele tem fé. E parece que os conceitos de fé e de raciocínio são antagônicos, né? Porque quando a gente sabe de alguma coisa, então, por exemplo, eu não tenho fé que 2 mais 2 é 4. Eu sei que 2 mais 2 é 4, então não é uma questão de eu acreditar, é uma questão de que é. Então até que ponto nossa fé é raciocinada mesmo, e até que ponto não é só fé, ou será que é um híbrido, um transformer de fé, assim? É aí que tá, não, mas é aí que tá, bicho, é o híbrido, porque é isso que eu quis dizer, não é só isso, ou seja, a fé faz parte, mas não é só isso. Pra mim, o que eu entendo como fé raciocinada? Tem muita coisa dentro do espiritismo que a gente não consegue compreender como um todo. Muita coisa que a gente ainda não compreende e que se não for a fé, não for tipo, cara, é isso que eu acredito porque eu tenho fé que realmente isso um dia lá na frente eu possa compreender melhor, ou um dia lá na frente isso possa ficar mais claro para a sociedade toda. E a parte do raciocínio é onde a gente consegue envolver a ciência e a filosofia. Porque, cara, tem muita coisa dentro do espiritismo que, inclusive, é uma coisa que me incomoda. É mais ciência do que a parte filosófica e religiosa, e as pessoas não falam sobre isso. Então, tipo, é aí que a gente começa a estragar tudo e faz com que o espiritismo seja, entre aspas aqui, apenas uma religião. E não é, porque a gente deixa de levar esse lado mais científico e começa a falar só do lado cor-de-rosa da coisa, e não é isso. Agora, eu acho complicado definir fé. Tem o que existe e tem o que eu acredito, né? A cloroquina, por exemplo, não funciona. Mas eu acredito que ela não funciona. Porque ela não funciona de fato. Tem gente que acredita que funciona. E gente que tem conhecimento da ciência. Isso que é inacreditável. É, a hidroxicloroquina funciona para outras doenças. Não para essa. Será que o espiritismo sendo encarado como ciência não teria morrido muitos anos atrás? Às vezes eu fico pensando nisso, a gente faz o esforço de pensar sempre, cara, que droga que a gente transformou em religião, nossa, coisa horrível que a gente transformou em religião. E talvez eu esteja me contradizendo do que eu já tenha falado aqui nesse programa várias vezes. Só que por outro lado, se não fosse essa coisa mais comercial do espiritismo... Mais comercial, nossa, ficou muito ruim isso. Jesus, é business, tem business. É ruim falar isso? É ruim falar isso. Mas é verdade. Zíbia Gasparetto, não consigo ler os livros dela. Agora, o que essa mulher trouxe de adepto pro espiritismo, de gente que hoje tá fazendo um super trabalho em várias áreas do espiritismo, não é brincadeira. Então às vezes as pessoas dizem, a Zíbia quando chegar no plano espiritual vai sofrer. Cara, talvez ela sofra menos do que eu. Já pararam pra pensar nisso, espírita? Você mesmo que tá ouvindo, espírita que tá pensando assim, eu sou muito melhor que a Zíbia Gasparetto. Quantas pessoas você botou pra casa espírita? E quantas você tirou com seus comentários? E aí eu fico assim, então é religião então. Mas ao mesmo tempo não é, porque a gente perde essa seriedade. Mas ao mesmo tempo é, porque não que a gente queira fazer o prosélito, né, fazer o adepto, mas... A base do espiritismo é a ciência. Ela foi construída em cima da ciência. Kardec era cientista. Ele construiu com aspectos, com configurações da ciência. Como você prova algo epistemologicamente, testando, não sei o que e tal. Então ele usou a base disso para trazer a codificação pra gente. Então, ou seja, a base, a estrutura do espiritismo, da decodificação de Kardec, é científico. Ele permeia vários aspectos: religião, ciência e filosofia. Só que a base é a ciência. Só que sem filosofar, você fica naquilo. Aí é a compreensão das pessoas. Você tem que refletir sobre isso. Chega em determinado ponto, a gente não conhece mais, vamos se dar aqui, vamos
vamos ter esse limite aqui, tá bom. Não, pô. É pra você filosofar e você praticar em cima daquilo, em todas as coisas. A gente vai evoluindo. A gente tem pressa de querer saber tudo. Isso é verdade. Todos os conhecimentos, acessar o Google de Deus ali, ó. Me fala o que é os planetas, o universo. É Deus que pede, sei lá. Deus que pede! Que é o universo, não sei o que e tal. Cara, não tem isso. Você falou um negócio aí que é muito interessante. Assim, muita gente diz assim, eu acho que até uma falha que a gente acaba postergando, né? Kardec nunca escreveu nada. Kardec só pega o que os espíritos dizem, só pega o que os espíritos dizem. Não, e a gente vê isso com o estudo da Revista Espírita. Kardec chega nas conclusões usando filosofia, usando lógica, usando argumentação. Então, assim, aquela coisa que o pessoal diz assim, Kardec não fez nada, ele só compilou. Não foi só uma compilação. Você vai ver que os comentários de Kardec, capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos é considerações, eu não vou lembrar o nome exato, mas é algo tipo considerações das sensações dos espíritos. É um texto de Kardec, não foi o espírito que botou ali, foi tipo, lendo tudo isso aqui, eu consigo chegar até esse ponto de dizer, olha, o espírito sente mais ou menos assim, o espírito faz mais ou menos assim, isso aqui eu tenho certeza, isso aqui eu não tenho certeza, acho que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser esse outro, mas não temos certeza. E aí às vezes a gente pensa que assim, a parte científica do espiritismo é experimento, levanta um copo, Não, filosofia também é ciência. Por isso eu acho que tem essa parte do raciocínio, né? Por isso que não é só religioso. Só que se a gente não chega nessas questões, aí fica sempre limitado, né? Fica sempre raso. Eu acho muito importante, é a base mesmo. Mas a parte da religião, cara, é o que traz o aconchego pra pessoa. É o que deixa o coração ali sereno, sabe? Por exemplo, esse momento de pandemia agora, eu falo por questão pessoal. Várias vezes eu tive que me apegar realmente na minha fé de acreditar que é um momento e que tem uma força maior que a gente aqui. Então isso me trouxe um acalento. Me trouxe um acalento muito bom. Em alguns momentos, né, a gente ter essa certeza que existe... Eu nem tô falando de Deus, tô falando que existe uma força maior que nós. Essa parte da religião é o que deixa o espírita dentro do espiritismo, por conta desse aconchego que traz. Eu acho que o fato de o movimento espírita, né, ter um viés muito religioso, ele acaba criando um efeito que, assim, às vezes eu discordo mais dos próprios espíritas do que de gente de outras religiões. Isso é engraçadíssimo, se você parar pra pensar. Porque a ideia que a gente tem é que todos os espíritas acreditam na mesma coisa. E eu tenho certeza que se a gente conversar, nós quatro aqui, por tempo suficiente, a gente vai descobrir que em algum ponto os quatro discordam de algum assunto. E nós estamos tudo no mesmo rolê. A gente é tudo frequentador de evento, a gente é tudo participante. Então até essa ideia de unidade, que aí eu acho que talvez a parte mais filosófica dessa ciência de comunicabilidade dos espíritos, ela vai convergir mais fácil. Agora quando a gente pega o caráter religioso da parada, aí o céu é o limite, né? Explicacionalmente, tá? Não vou mentir pra quem tá ouvindo aí. Com poder de argumentação, você consegue validar a hipótese que você quiser e dizer que é espiritismo. Você só precisa ter um pouquinho de deturpação de algumas regras, você só precisa tirar alguns trechos fora de contexto, e aí a gente vê e fica louco, né? Porque você diz, mano... Eu ia falar justamente sobre essa questão, sabe? E eu acho que não acontece só no espiritismo, isso acontece em outras religiões também. A questão é levar tudo ao pé da letra, sem justamente essa leitura neutra. É aí que surge bastante questão de preconceito, questão de exclusão. Mas olha a época que foi feita, olha o contexto daquela época, né? Tipo, hoje é totalmente diferente. Por isso que é importante você debater com pessoas que pensam diferente de você, que isso também enriquece nosso conhecimento. Na mocidade, quando a gente trata de assuntos como, por exemplo, homossexualidade, questão racial, você vai procurar em obras básicas e eles não falavam sobre isso diretamente. Então é toda uma procura, todo um debate que a gente faz de acordo com o conhecimento que a gente já tem. Eu acho que nem a Carol falou, não é uma situação específica do espiritismo. Tinha um amigo que era judeu, não sei nem se pode falar dessas coisas de judeu, mas uma vez ele tava contando pra gente como é que ele ia fazer o casamento dele, a esposa dele é judia também e tal, e aí ele tava falando que ele frequentava outra mesquita, me perdoe os judeus que estiverem ouvindo aí, se tiver ouvindo algum judeu, que não era tão ortodoxa quanto a que era próxima da casa dele. Eu fiquei pensando assim, se a religião mais antiga do mundo tem discrepância dentro de si mesma, o que sobra pro espiritismo que tem aí 160 anos? É muito embrionário
embrionário ainda o estado que a gente tá, né? A gente ainda tem dificuldade às vezes para saber se o espiritismo é ciência, filosofia ou religião. Tanto que eu acho legal a gente deixar claro, ninguém aqui é especialista em nada, tá? O Felipe é psicólogo, a Carol corre maratonas. Só. Mas vai formar, Carol, vai formar. O Henrique é cientista da computação e a Isa é marketing, né? É tudo. É tudo, a Isa faz tudo. Coitada da Isa. Ela é artista, a Isa é artista. Eu sou artista, isso? Boa. Por favor, me contrate. Então, assim, aqui a gente tá no campo do achismo, aqui é todo mundo monarca nessa discussão, ninguém quer Gabriela Prioli. A gente não vai conseguir dizer, o espiritismo é isso. Não, o espiritismo é aquilo. A gente pode muito bem pegar uma muleta e dizer assim, Kardec falou que espiritismo é a ciência que trata como objeto de estudo os espíritos, que nem tá no preâmbulo do que é o espiritismo. Mas é muleta, porque a gente vai dizer isso da boca pra fora. Se perguntarem pra gente se é religião amanhã, a gente vai dizer que sim. Só que ao mesmo tempo a gente sente algumas coisas. Então, por exemplo, dá pra dizer que o espiritismo não é nada? Não dá, pô. Olha a quantidade de espírita que tem, olha a quantidade de evento que tem. Aí a gente sempre entra nessa coisa assim, tá, mas e aí, até onde a gente consegue definir, até onde a gente não consegue? Pô, mas tem 160 anos, cara. O Henrique vai voltar ainda 4, 5 encarnações e nós não vamos ter decidido essas coisas. Eu fico me perguntando, será que a gente precisa definir isso? Precisa. Não? Senão eu vou ficar louco. Não precisa, cara. Precisa sim. Não precisa, cara. Precisa. Aí que tá. Essa é a discussão do espiritismo. A ciência diz que precisa definir, mas a filosofia diz que não. E a fé não diz nada. A fé só acredita, só vai. Vambora. Porque assim, a gente sabe que as coisas estão em constante evolução. Isso acontece com as religiões também, acontece com a doutrina. Então você definir aquilo, torna aquilo muito engessado. E eu acho que isso é uma coisa que afasta e às vezes torna esse preconceito em relação à religião também. Porque pensar, aquela religião é aquilo, e só aquilo. E não é, tem muita coisa por trás daquilo ali. Eu acho que é uma coisa que afasta muito o jovem. Leva ali o livro, a Bíblia ao pé da letra, sem ter essa discussão e chegar em uma conclusão, entre aspas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela frequenta a igreja evangélica e a gente sabe que tem várias questões de algumas partes da igreja evangélica, né, que eles têm certo preconceito com homossexuais. E ela é. Isso é uma coisa que, tipo, machucava ela. E ela escutava certas coisas, ouvindo da própria família dela, que falava sobre essa questão. Mas ela falava, Carol, eu acredito nisso e eu gosto da religião. O que esse pessoal fala, eu sei que não faz parte da minha religião. E isso é uma coisa que eu vejo que acontece bastante dentro do espiritismo também. Tem discussão sobre alguns temas que eu já acompanhei, que a pessoa fica ali pegando pedaços do evangelho ou da Bíblia mesmo e jogando ali, querendo bater naquela tecla. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é uma coisa que afasta os jovens e engessa a religião, que é uma coisa que está em constante evolução. Muitas vezes é a compreensão da pessoa que leu ou está apresentando a palestra. Aquilo não é a verdade, é a compreensão que aquela pessoa obteve através de um estudo. Sim. E isso traz muito o contexto dela, o que ela aprendeu na vida com os pais, tios, amigos, todo o círculo social que ela teve, e aí ela vai fazer aquela leitura, ela já tem alguma definição dentro dela, né? O problema é você carregar essa definição pro resto da sua vida sem estar aberto a indagá-la, a questioná-la. A gente acha que o espírito das pessoas carrega falhas que são materiais. O fulano é agressivo por causa da matéria. Não, ele não é agressivo por causa da matéria. O espírito dele é agressivo e ele expõe isso na matéria. Por isso que tem garotinho de 12 anos, fracote na Coreia do Sul agora, que tá dando uma surra em algum brasileiro no LOL. Porque ele é agressivo e ele vai achar uma maneira de exteriorizar essa agressividade como ele puder. Às vezes a gente vai ver, por exemplo, o cara tem uma postura homofóbica, o cara tem uma postura racista. E a gente pensa que homofobia e racismo vem do espírito. O que vem do espírito é o cara querer ser melhor que o outro e querer segregar pessoas. Quem ensina racismo e quem ensina homofobia é a sociedade. E isso a gente vai aprendendo. E claro, se eu tenho predisposição a ser um cara agressivo segregador, se eu nascer numa família que me ensina que a homossexualidade é errado, eu vou exteriorizar isso dessa maneira. Assim como eu exteriorizaria se eu fosse flamenguista. Eu ia odiar vascaíno e querer matar vascaíno. Então, às vezes a gente entra nessas discussões de a gente não pode falar disso porque é o atraso do espírito. Não, calma aí, meu amigo. Racismo não é atraso do espírito. Racismo é sociedade. A gente não vai chegar
chegar pro cara e vai dizer, deixa de ser invejoso. Não, isso aí a gente não pode fazer, porque isso é da pessoa. A pessoa é invejosa. Agora, tem coisas que a gente pode atacar. Então, essa evolução da religião, ela passa por isso também. A gente observar fenômenos sociais e dizer assim, ó, cara, eu acho que dentro da casa espírita não pode ter mais lugar pra racismo, não pode ter mais lugar pra homofobia. Isso limita as pessoas, isso afasta as pessoas e é independente de moral. A gente pode ter gente imoral dentro da casa espírita. Aliás, a gente tem, né? Porque a gente é espírito de terceira ordem. Agora, tem coisas que a gente tem que tirar da casa espírita porque não fazem parte. Eu acho que as pessoas começam a fazer essas interpretações de uma maneira muito errada, simplesmente de acordo com aquilo que elas acham, e aí aquilo vira uma verdade absoluta, e aí a gente volta na fake news, porque aí um começa a disseminar pro outro. Quer dizer, a gente passa pra frente informações que foram interpretações de outras pessoas e a gente toma aquilo como verdade. É o círculo vicioso da terceira ordem, né? Eu tô participando do grupo de estudo do livro Que é o Espiritismo. Até fica a critério de curiosidade. A contracapa do Que é o Espiritismo, que foi onde a gente começou a estudar o livro, ela tem, tipo, 2 ou 3 frases ali. Aquela fé inabalável, somente aquela que pode encarar. E tem uma outra também que é nascer, crescer, renascer. Aí o que a gente fez? Não, vamos pegar essas frases e ver o que elas querem dizer. Pá, destrincham umas frases e tal. Nossa, mas tem umas frases que não fazem muito sentido, né? Que elas estão aí meio soltas. Aí a gente pegou no original. Essa frase, nascer, crescer, ela não pode estar no Que é o Espiritismo. Porque essa frase está na lápide de Kardec, após o desencarne do cara que escreveu o livro. Como é que ela tá da contracapa? Aí você pega lá as 8 edições, se eu não me engano, do Que é o Espiritismo, nenhuma delas tem essa frase. Aí você pergunta, mas por que essa frase tá aí? Quem é que colocou? Por que colocou? Da onde que surgiu? Por que tá? Por que não tira? E tem muito disso no Espiritismo. Tipo, tem muita coisinha que as pessoas têm certeza que estão lá. E aí quando você vai procurar, não tá. Assim como na Bíblia, tem muita coisa na Bíblia que acontece isso também. É coisa tirada de contexto. Não, tem questão do Livro dos Espíritos que tem gente que vai te dizer com certeza, não, tem a questão do Livro dos Espíritos. E aí uma pergunta você faz, qual? Não sabe. Aí você diz, não, procura e me responde, porque é difícil mesmo, né? Sim. Às vezes também a gente cobrar esse negócio, tem que saber tudo o tempo todo. Cara, com essa quantidade de live, quantidade de coisas que a gente faz, a gente não sabe tudo o tempo todo. Beleza, me dá uma semana pra procurar. Uma semana depois a pessoa não te procura. Por quê? Porque não tá em lugar nenhum. E aí a gente vem com várias dessas mentiras. O suicida vai pro Vale dos Suicidas. Aí você abre lá, 4ª parte do Livro dos Espíritos. O que acontece com o suicida? Kardec diz, depende. Mas e o Vale? Cadê o Vale? Tem isso também. Vale dos roqueiros, Vale dos podcasters, podia ter. Depois a pessoa, ela vai querer provar isso tirando de lugares variados, assim, que não é de obras básicas. Aí ela realmente pode até ter lido aquilo ali. Mas qual que é o fundamento que tem por trás daquilo ali? Não, se você pegar do capítulo 2 do livro do Harry Potter e pegar do dicionário Priberan e pegar esse trecho aqui tirado de um conto polonês de 1854... Beleza. É óbvio. O que tem a ver essas coisas? Eu acho que a doutrina, ela traz muito conhecimento, muito conceito pra gente, lógico, mas eu acho que, cara, isso é uma ferramenta pra que a gente reflita. Eu acredito muito nisso. Eu nunca fui dessas pessoas, por exemplo, de pergunta tal. Quando eu vou falar sobre conceito ou alguma coisa que eu li, eu vou falar assim, talvez eu vi lá no Evangelho, talvez eu vi lá no Livro Espírito, porque eu também não sei. Só que quando a gente vai conversar, quando a gente vai fazer esse debate, a gente vai refletir. Então eu não vou te trazer conceito e falar, Henrico, é isso. Não, traga com indagação, mas lá traz isso. E aí, será que é? Tem gente que quer trazer pra você uma verdade que tá lá. Já vi discussão acontecer depois de palestra espírita porque o cara interpretou um conceito que tava lá, a pessoa que tava na plateia se incomodou, se sentiu ofendida e depois começou aquela discussão com choros e ranger de dentes. E eu acho que tudo se resolveria se todos estivessem abertos a conversar sobre isso. Estivessem abertos a uma discussão saudável sobre isso. Só que isso é o que a gente tem que aprender no momento. A gente tem que aprender a discutir saudavelmente. Abrir a cabeça, a mente e saber conversar sobre as coisas. Cara, eu peguei um ranço de pinga-fogo que vocês não fazem ideia. Tô jogando essa aí, tô criando essa trend nova aí. Hashtag cancela pinga-fogo. Por exemplo, você faz um seminário sobre família. Aí vai lá vou chutar um nome aleatório que eu estou tirando de uma distribuição normal. Aí o tá lá e ele tá falando sobre família. Aí o seminário é sobre família. As pessoas da plateia fazem perguntas sobre tudo e nem sempre é sobre família. E o
responde tudo. Eu nunca vi esse homem falar, mas eu não sei. Você botou o palestrante lá em cima, o cara sabe tudo. O Rossandro eu já vi fazer isso. Do cara fazer uma pergunta, ele pegar, olhar, ler e dizer assim, não faço ideia. Mas é muito raro, mano. O Pinga Fogo só mostra. Eu não devia ter falado. Ficou legal essa parte. Cid, bota um pi aí no nome do palestrante, só pra não perder todo esse livro, porque essa linha assim, o Pinga Fogo só mostra uma coisa, que os palestrantes inventam as coisas na hora. Ou inventam na hora, não. O cara é um super estudioso, sabe um monte de coisa. Mas não tem como saber tudo. E a ideia que a gente tem do espírito é essa, que o cara sabe tudo. Quando a gente consegue responder tudo, não é só um indicativo de que na verdade a gente não tem certeza de nada. Fica aí questionamento. Isso é o poder da comunicação, cara. Pessoas comunicativas vão fazer isso, porque elas têm habilidade. É retórica. Pô, Clóvis de Barros Filho, um baita de um filósofo. A história dele foi isso. Ele falou que chamaram ele pra fazer uma palestra, de repente ele tava lá, ele falando assim, o petróleo saiu do país não sei da onde, não sei o que. Ele falou, me achei o máximo. O professor virou e falou assim, mas aconteceu? Ele falou, sim, anota aí. O professor falou assim, pô, me senti o máximo. Da onde que eu tirei aquilo? Das aventuras de Tintin. Porque o cara, ele era comunicador. Ele sabia transpassar aquilo. Então, é isso que a gente tá falando aqui. É a habilidade de refletir, mesmo que a pessoa te convença que aquilo é verdade. A maior ignorância, na verdade, é você achar que tem todo o conhecimento do mundo, né? Exatamente. E isso eu acho que é a maior ignorância, a maior mentira que a gente acredita ainda. Pra finalizar, e aí, espiritismo é uma religião? É isso então? Vou deixar pros convidados responderem essa. Eu vou deixar pros apresentadores responderem. Eu vou deixar pro novato responder essa. Nossa, pro novato, adorei! Ê, subiu já. Já tá lá em cima já. Pedestal. Gente, eu sou por amor, ó. Definido o que não é definido, eu acredito que também é religião. Eu acho que eu vou pela parte da coisa híbrida mesmo, porque eu acho que tem ainda uma coisa muito pesada de religião. Eu vou confessar pra vocês, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu gosto mais do aspecto religioso da doutrina espírita. Eu não gosto. O que me captura pelo espiritismo é muito mais a parte filosófica e científica. Eu ainda acho que a gente estuda pouco esses dois vieses do espiritismo. Eu acho que ele tá concentrado em faixas mais elitizadas da doutrina espírita, mais ainda do que você que aí que tá ouvindo imagina, mas eu acho que ainda tem muita coisa que pode explorar mais do espiritismo, e eu acho que essa pergunta é legal pra gente fazer um programa como o Spiritcast aqui, né? Fazer um programa de 1 hora e falar sobre isso, mas eu acho que não tinha que ser a nossa pauta diária. Eu acho que a nossa pauta diária do espiritismo é o melhoramento da sociedade. Eu acho que a gente tinha que focar as nossas forças em tornar o espiritismo mais acessível e tornar também essa parte filosófica e científica acessível, porque às vezes é isso que a gente precisa. A gente precisa de um cara que não seja elite pra chegar e dizer assim, esse ponto aqui é isso mesmo por causa disso. E eu acho que a gente só consegue fazer isso fazendo uma comunicação espírita acessível. Eu acho que todo o tríplice que existe dentro da doutrina, ele é necessário para que a gente consiga abranger mais pessoas, porque realmente, se o espiritismo fosse só uma religião e se ele tivesse apenas essa vertente religiosa, pessoas como o Henrico, por exemplo, não fariam parte da doutrina. Com certeza não. Ateu total, 100%. Então, é aí que tá. Agora, já tô com o pezinho, inclusive. Agora, se fosse o contrário, é a mesma coisa. Se a gente falasse que o espiritismo é só uma ciência, a parte das pessoas que gostam porque é uma religião já não entrariam, porque para elas não faria sentido. Então, quer dizer, é bom que a gente tenha essas divergências de, vou colocar aqui entre aspas, né, divergências de questões, de assuntos dentro da doutrina espírita, porque assim a gente consegue também trabalhar a nossa empatia, porque a gente briga dentro da doutrina espírita com pessoas que falam sobre espiritismo. A gente vê pessoas brigando da parte religiosa contra a parte científica. Então, quer dizer, que bom que a gente pode juntar todas essas pessoas e falar sobre o mesmo assunto, só que com vertentes diferentes. Por exemplo, quando eu conheci o Henrico, a gente jamais se aproximaria, porque o Henrico, a gente tinha muitas coisas que eram divergentes, inclusive nisso. Mas eu tenho muitos amigos que gostam mais da parte científica que não seriam meus amigos se a gente não tivesse dentro da doutrina. Em contrapartida, no atual momento da minha vida, eu imagino que se fosse só religião, eu teria saído da doutrina espírita.
Então, o que eu queria deixar é isso. Que bom que nós temos a Tríplice, porque é ela que nos faz aprender inúmeras coisas com inúmeras pessoas que têm ideias muito divergentes da nossa. Eu concordo com vocês três. Impossível, a gente discorda em tudo, você não pode concordar. Mentiras, vocês estão tudo conectados, seus vacilão. Eu acho que tem uma grande interdependência entre os três aspectos também. E os três se completam. Então o espiritismo também é religião. Então, para o nosso próximo momento aqui do Spiritcast, que são as indicações. Eu sei que todo mundo só ouve os papos que a gente fala aqui para chegar na indicação. Para saber o que vai assistir no final de semana, para saber que livro que vai ler, para saber qual posição de yoga vai fazer amanhã. Na verdade, acabar de colocar o episódio e pular pro final. Com certeza. No YouTube, a gente já deixa tagueado quando que começam as indicações. Então, gente, quem que tem indicações? Alguém tem indicações aí pra hoje? Eu não tenho indicações hoje, mas eu vou dar uma dica. Quando vocês fizerem uma mudança, pelo amor de Deus, limpem a casa antes de entrar e organizem as caixas, tá? Pelo amor de Deus. Você não limpou a casa antes? Você tá me zoando. Ah, não, mas aí foi juvenil, hein, Não, cara? eu limpei a casa. O problema é que eu não trouxe itens de limpeza suficiente pra limpar a casa. Algo de errado não Algo de está errado certo. não A tá dica certo. dela foi limpar antes. Pelo amor de Deus, vocês identificam as caixas quando vocês forem fechar as Ah, caixas. não, Isa. Isso é importante, Isa. Isso é tipo Faz a primeira 3 coisa dias que eu tô procurando as coisas e não sei onde é que tá. Eu coloquei um monte de coisa misturada. Enfim, era isso, gente. Desculpa. Essas são as indicações do dia. Tem uma indicação, ela não é basicamente uma literatura espírita. Esse é o princípio aqui, é não indicar coisas espíritas. Isso, exatamente. Ela é uma coletânea de livros, na verdade, são uma trilogia chamada Fronteiras do Universo, de Philip Pullman, que hoje existe a série His Dark Materials. Então é uma indicação aí de livros com série, que é basicamente eles falam dos animais, né? Os animais que eles chamam de demons ou daemons, que eles são ligados à alma, e eles falam que eles retornam ao pó. Se eles são rompidos, a pessoa perde a alma e o animal retorna ao pó. Então ele tem um conceito muito espiritualista por trás da história, que é muito bacana. São 3 livros: A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Ambar. Ah, é o da Bússola de Ouro. Isso, Cara, tinha um amigo que isso. era viciado nisso aí. Ele disse que era É muito Eu bom. nunca li. Tem um filme que foi feito anteriormente, só que tem a série que eles fizeram atualmente, que é da HBO, produção HBO, então baita série. Pô, é fantasia, mas dá pra gente tirar conceito de tudo. E é isso, é essa a minha dica. Vou comentar sobre 2 coisas. Primeiro é um documentário que tá na Netflix, que é o Amarelo, É Tudo Pra Ontem, que é do Emicida. E ele vai tratar sobre questões sociais e raciais, principalmente. E, assim, é um documentário que você vai arrepiando com as coisas, sabe? Tipo, muito, muito bom. E o segundo é um filme que eu acho que ele tem na Netflix também, que ele estreou esse ano, chama Milagre Azul. Ele vai contar a história de um rapaz que ele cuida de umas crianças de rua em um espaço, e ele também teve uma história bem difícil, ele também já morou na rua, né? E ele tem um espaço que ele cuida desses meninos e chega um momento que ele corre risco de perder esse espaço. E é um filme que vai tratar bastante sobre a questão da fé. Então, uma indicação muito boa também, gostei bastante. E são essas. Gente, a minha indicação de hoje vai ser um especial de comédia. E, na verdade, eu não encaro esse como um especial de comédia. Eu encaro como um filme experimental, que, por consequência, acaba sendo de comédia. Mas é de um humorista chamado Bo Burnham. Eu gosto muito desse cara. Eu acho ele muito criativo, toca teclado. E ele é o cara mais criativo que eu já vi pra falar de assunto sério. Ele lançou um especial novo na Netflix agora, faz alguns dias, que chama Inside. E é o negócio mais louco, da hora, engraçado e de reflexão que eu vi esse ano. Eu sempre gostei do humor dele porque ele tem um humor ácido e extremamente cru, assim. Ele se expõe bastante e ele mistura muito música com comédia. Esse especial ele gravou dentro de um quarto. Todo o especial é só ele dentro de um quarto, editado por ele, feito por ele,
um corte frenético, um negócio bizarro. Eu vou até assistir de novo, porque eu tô viciado nas músicas do especial, porque são muito engraçadas, especialmente a da internet lá, que eu fico cantando o dia inteiro. Se a gente fosse comparar ele com um youtuber brasileiro, eu acho que ele seria meio que um Lucas Inutilismo, vai, pro pessoal que é mais novo, assim, na questão da criatividade. É fabuloso, é maravilhoso. Se você tá se sentindo triste sozinho em casa, você vai ver, você vai achar muito engraçado. Essa é a minha sugestão pra hoje. Gente, só agradecimentos. Carol, a gente já te agradeceu muito no programa, a gente já puxou hoje muito a cabeça fez assim, ó. Estourou. Ô Felipe, foi muito da hora, cara. A gente ficou na dúvida de quem chamar, e aí como tinha que ser Felipe, né, por conta da Carol, a gente pensou, pô, quem é o Felipe que a gente conhece? A gente fez uma listagem de todos os Filipes que eram possíveis, e aí, enfim, você ficou no topo da lista. O Felipe Castanhari até conseguiu. Mas a Carol preferiu Oliveira, então, enfim, né? A gente tava com o Felipe Massa engatilhado exatamente. já, mas aí... Eu não vou com a cara deles, então. Tava falando pra eles assim, pô, quem que a gente vai chamar pra discutir isso? Não vou te mentir, a gente ia chamar outra pessoa, até uns dias atrás, e aí essa pessoa cancelou. Pô, quem é que a gente vai chamar? Porque é um tema que não dá pra chamar qualquer um, saca? A gente tem que chamar alguém que saiba falar, que saiba se comunicar e que tenha esse poder argumentativo. Vamos chamar o Felipe, que esse cara segura a barra de boas. E aí a gente chamou, cara. E a Carol a gente chamou porque cancelaram. Eu tô aqui só pra acrescentar, gente, só pra completar aqui. Eu só tenho a agradecer. Digo pra vocês também que vocês não foram os únicos a me chamar. Recebi convite pro Flow, pode parar. Inteligência limitada, ficar 6 horas no porão. Eu me senti muito honrado pelo convite. Comecei a tremer, eu acho que... Enfim, de verdade. Eu sou muito nervoso com esse negócio. Eu comecei a tremer, a ficar nervoso. Tô falando sério, há 3 dias eu tô com frio na barriga aqui, que eu vou falar pra você que não passa, ansiedade, enfim. Desculpa, mas eu imaginava que ia ser como se a gente estivesse se encontrando em um evento. Que a gente conseguiria ter esse poder de argumento sem julgamento. Isso torna mais fáceis as coisas. Eu acho que foi muito bom. Acho que se pudesse, a gente ficaria mais 1 hora, 2 horas conversando tranquilamente. Mas aí o Cid mata a gente. Exato. Cid, eu não fiquei... Ó, pra você, Cid. Tu tá de brinquedo de mim, cara? Eu fiquei muito feliz de participar de novo. Eu falei pra Isa, parece que a gente tá sentado numa mesa e tomando café e conversando, né? Da primeira vez, Felipe, eu também fiquei desse jeito. Hoje foi super tranquilo também. E é muito bom, muito gostoso estar com vocês. E é isso. Nas próximas estamos juntos também, se Deus quiser. Gente, queria muito agradecer, de verdade. Tenho conversado bastante com a Carol, né, nos últimos tempos. A gente tem se aproximado muito, eu tenho ficado muito feliz com isso. A Carol já sabe que eu já ia ficar muito feliz mesmo com a participação dela de novo. Felipe, esse programa só me fez ter saudade dos processos de monitoria. É isso. Foi muito bom ter você aqui, muito obrigada, de verdade. Eu estava real com saudade. E que bom que vocês gostaram. Eu, particularmente, gostei muito do bate-papo, apesar de ter tido problemas tecnológicos. Não foi minha internet hoje, tá? Foi problema de tecnologia, mas tudo bem, é isso aí. Muito obrigada, galera. Amigos da Luz agora pra isso eu não cair mais. Se vocês ficaram curiosos pra conhecer os meninos aí, a Carol, vocês já sabem como é que é, @CarolJesuíno. O seu, Felipe, como é que é? O meu vai ser um pouco complicado, é @FEH_Meneghetti. Entra no Instagram, a gente sempre marca os convidados, é isso. Boa. E se você gostou do papo, como sempre, não esqueça de curtir a gente, @SpiritCast Brasil, no Instagram, no Facebook a gente tem página também, a gente atualiza pouco, todos os dias 13, todos os dias 30 de todos os meses do mundo a gente vai postar programa, nem sempre no prazo, a gente deu uma atrasadinha, mas é porque assim, gente, nós estamos em pandemia, então assim, tá difícil, a gente já tá no processo de arrumar tudo, se Deus quiser esse programa sai antes do fim do mês. Vai dar certo. Eu só queria agradecer a todo mundo que acompanhou a conversa até agora. Se você quiser mandar um áudio pra gente, pode mandar na nossa DM do Instagram, pode mandar o áudio cortadinho que a gente junta depois, a gente adora ouvir a voz de vocês. Então, pra encerrar, a gente vai fazer aquele maravilhoso, já esperado, clássico aqui, o Spiritcast transformou ele num clássico contemporâneo, um clássico moderno, aquela maravilhosa palavra em latim traduzida para português brasileiro, que o Espírita gosta de falar, que o Espírita cobra quem não fala, aquela trindade de 3 vocábulos. Que assim seja. Que assim seja.